Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 21. Capítulo 157. Kaito sussurrou com um sorriso gentil no rosto. Hora de dormir, minhas belas princesas. Nino, Miku e Yotsuba, que ainda estavam acordadas, pararam. A mãe delas costumava dizer a mesma coisa. A ternura inesperada trouxe um toque de emoção aos olhos delas. Exatamente nesse momento, Itsuki, que já havia adormecido, sentou-se de repente. Ela parecia desconfortável, agarrando instintivamente suas roupas como se fosse tirá-las. De jeito nenhum. Nino, Miku e Yotsuba, todas muito familiarizadas com o hábito de sonambulismo de Itsuki de se despir, entraram em ação, derrubando-a de volta no futon. Itsuki, hein? Kaito. Ele suspirou, observando Itsuki agora acordada. Ele tinha acabado de conseguir fazer todos dormirem. Levou até 1:30 da manhã antes que todos finalmente sucumbissem à exaustão. Na manhã seguinte, Kaito acordou e encontrou alguém aconchegado ao seu lado. Ele abriu os olhos, observando o rosto pacífico da bela garota adormecida. Qual era esta? A semelhança das quíntuplas era verdadeiramente impressionante, especialmente quando estavam dormindo. Nem mesmo Kaito conseguia dizer imediatamente quem havia rastejado para o seu futon. Ele olhou para o lado. A postura de dormir de Itsuki, como sempre, era única. Sua própria cama estava vazia, e ela estava agora ocupando o lugar de Nino. As irmãs haviam escolhido seus arranjos de dormir com base na idade na noite anterior. Agora, graças ao sonambulismo de Itsuki, parecia que todos haviam se deslocado. Dadas as circunstâncias, a candidata mais provável era a que estava mais próxima dele na noite anterior. Kaito fez um palpite. Itsuki? Na viagem de trem de volta para casa, o rosto de Itsuki ainda estava corado, incapaz de encontrar o olhar de Kaito. De alguma forma, ela acabou na cama dele durante a noite. A cena quando todos acordaram tinha sido caótica, para dizer o mínimo. Suas 4 irmãs a encararam, fazendo-a querer desaparecer no chão. Ela adormeceu ouvindo a história de Kaito e não tinha ideia de como fora parar ali. Enquanto viajavam para casa, as quíntuplas sentiram uma pontada de tristeza, sabendo que provavelmente não viriam Kaito novamente até depois das férias de verão. Mande-nos uma mensagem quando chegar e fique seguro, Ishika disse com um sorriso gentil, adotando um tom de esposa. Não se preocupem, o tempo voa. Foquem em seus estudos, Kaito respondeu, beijando cada uma delas na bochecha. Ele acenou em despedida enquanto elas coravam, então ativou um círculo de teletransporte e desapareceu. O tempo passou rápido e as férias de verão finalmente chegaram. Era o último dia de aula. Os alunos estavam animados, antecipando ansiosamente as férias tão esperadas. Então, Ásia, quais são seus planos para o verão? Alguma viagem planejada? Kiryu Aika perguntou, em seu tom alegre de sempre. Ela era a amiga mais próxima de Ásia e Xenovia na escola. Bem, eu nunca tive uma folga tão longa antes, então não tenho certeza. Ásia respondeu com uma mistura de nervosismo e animação na voz. A vida como demônio era drasticamente diferente de tudo que ela havia experimentado antes. Xenovia assentiu em concordância. Seu tempo na igreja fora cheio de restrições. Abraçar sua natureza demoníaca a libertara, permitindo-lhe experimentar as alegrias da vida. Agora, ela podia seguir seus desejos sem medo de ser expulsa por sua natureza caída. Era uma sensação libertadora. De volta à sala do clube de pesquisa de ocultismo, Kaito terminou seu trabalho do dia cedo e retornou ao clube. Ele já havia falado com as irmãs Nakano. Mai estava ocupada filmando, e eles conseguiram apenas um breve encontro. Ele também cumpriu seus deveres de namorado com Yor, e agora podia usar viagens de negócios como desculpa para visitar o submundo. Com todos os seus arranjos feitos, Kaito respirou aliviado. Ele finalmente poderia viajar para o submundo sem preocupações. Um círculo de teletransporte apareceu, e Rias e Akeno, tendo terminado seus próprios preparativos, retornaram. Os membros do clube estavam todos reunidos. Todos prontos? Rias perguntou com um sorriso. Todos assentiram. Rias ativou sua magia, abrindo um portal. Sigam-me, pessoal. Sona e os outros estão nos esperando. Passando pelo portal, Kaito viu-se em uma estação de trem movimentada. Presidente, onde estamos? Ásia perguntou curiosa, olhando ao redor. Esta é a estação de trem da cidade, Rias respondeu, apontando para as placas. Kaito franziu a testa ligeiramente, imaginando por que precisavam estar em uma estação de trem para ir ao submundo. Poderia haver um trem para o submundo? Era bem diferente do que ele imaginara. Achei que usaríamos pelo menos algum tipo de fenda dimensional. Rias riu. Manter uma fenda dimensional consome muitos recursos. É muito mais conveniente fundir-se com uma estação de trem humana como esta. Podemos até terceirizar a manutenção. Kaito, isso faz sentido. Seguindo Rias, eles embarcaram em um trem. Não se deixem enganar pela aparência, Akeno explicou, sentindo a curiosidade deles. É um trem expresso especial para o submundo, não é para uso público. Kaito já havia notado os poderosos círculos mágicos gravados nos vagões do trem. Passos se aproximaram e uma bela mulher de cabelo curto entrou com sua nobreza. Rias, você conseguiu. Por que a presidente do conselho estudantil Sona também está aqui? Xenovia perguntou curiosa. O submundo é grande. Rias está voltando para casa, então estamos apenas pegando uma carona. Sona respondeu com um sorriso. Ela olhou para Rias com diversão. Você está pronta? Pronta para quê? Rias corou, fingindo ignorância.
Sona riu, olhando significativamente para Kaito, seu sorriso tornando-se brincalhão. Às vezes ela invejava Rias. Ela havia encontrado uma verdadeira joia de servo, incrivelmente poderoso e totalmente dedicado a ela. Ter um servo assim certamente pouparia muitos problemas. O trem começou a se mover, entrando no vazio enquanto Kaito e os outros observavam fascinados. Leva cerca de 1 hora para chegar ao submundo. O trem está passando atualmente pela parede dimensional. Todos, por favor, relaxem e descansem por enquanto, anunciou Rias. Todos assentiram e Rias foi conversar com Sona. Vendo Ásia e Xenovia olhando pela janela para a paisagem estranha e vibrante da fenda dimensional, Kaito sorriu gentilmente. Elas estavam claramente se divertindo. Ele então notou Koneko Toujou sentada sozinha, parecendo perdida em pensamentos. Ele inclinou a cabeça em preocupação. Ele se aproximou dela e sentou-se, envolvendo gentilmente um braço em volta de seus ombros, puxando-a para perto. O que está em sua mente? Ele perguntou suavemente. Nada, Koneko murmurou, seus lábios movendo-se como se fosse dizer mais, mas as palavras não vinham. Tudo bem compartilhar suas preocupações, você sabe, Kaito disse com um sorriso gentil. Eu sei, Koneko respondeu com um sorriso fraco. Preocupado, Kaito a tranquilizou. Você não precisa se preocupar com nenhum problema. Estou confiante de que posso lidar com a maioria dos problemas para você agora. Ele inclinou-se e a beijou suavemente nos lábios. De fato, Kaito havia se tornado incrivelmente poderoso. Mas o que ele não entendia era que sua própria força estava colocando pressão em Koneko. Ela queria se tornar mais forte também, ser útil para sua nobreza. No entanto, seu próprio talento. Koneko suspirou internamente, apoiando-se em Kaito sem querer dar detalhes. Vendo isso, Kaito decidiu não pressioná-la mais, fazendo uma nota mental para ser mais atento ao estado emocional dela no futuro. Pouco tempo depois, Akeno se aproximou. Kaito, já lembrei Ásia e Xenovia. Você precisará registrar sua identidade com o condutor também. Kaito riu. Existem procedimentos de imigração também? Claro. Sem registro, você será considerado um imigrante ilegal. Você deve aprender mais sobre a sociedade demônio. Tudo bem, não quero acabar em uma cadeia de demônios. Akeno riu. Não se preocupe, o submundo é bastante semelhante ao mundo humano em muitos aspectos. No entanto, as regras sobre relações com seu mestre são um pouco diferentes. Digamos que pode haver penalidades. Kaito inclinou a cabeça. Sério? Se isso fosse verdade, ele definitivamente seria preso. Afinal, ele conhecia intimamente cada centímetro do corpo de sua mestra, Rias. Por que demônios de classe baixa não podiam ser íntimos de seus mestres? Parecia discriminação descarada. Akeno sorriu sedutoramente. Eu não sei com certeza, mas contato íntimo entre membros da nobreza é perfeitamente aceitável, como isto. Ela sentou-se no colo de Kaito, pegando a mão dele e colocando-a em sua coxa. A sensação suave e macia da pele dela enviou um choque através dele. Akeno olhou para ele sedutoramente, chamando sua atenção para a bainha da saia. O significado dela era claro. Capítulo 158. A visão sedutora de suas pernas sob a bainha da saia, o território absoluto em exibição total, era um convite tentador. De repente, um par de mãos segurou as de Kaito, impedindo-o de avançar mais. Ásia, com o rosto expressando pura preocupação, pressionou a mão dele para baixo. Akeno-senpai é perigosa demais. Ela vai corromper você completamente, Kaito, exclamou Ásia com seu pequeno rosto franzido de preocupação. Kaito soltou uma risadinha, com sua pequena aventura aparentemente frustrada pela intervenção de Ásia. Akeno e Mejima simplesmente riu. Ásia querida, o Kaito já é corrompido. Você mesma já não experimentou a proeza dele? E isso foi um processo biológico normal. Gaguejou Ásia. Oh, foi isso que a Xenovia lhe disse? Que fofo. Akeno riu, achando a inocência de Ásia divertida. De qualquer forma, Akeno-senpai, atividades durante o dia são inapropriadas. Insistiu Ásia. Akeno não pôde deixar de sorrir para a freira de coração puro. Mas é muito mais emocionante durante o dia. Ásia, você está fazendo a coisa certa, uma voz interveio. Kaito virou-se para ver Rias Gremore se aproximando, sua aura irradiando um perigoso brilho vermelho. Ela parecia incrivelmente descontente, com os olhos fixos em Akeno e um olhar afiado. Essa mulher, pensou Rias, sempre tentando seduzir meu futuro marido quando não estou por perto. Akeno estava empoleirada no colo de Kaito, com a mão dele ainda descansando em sua coxa. Kaito deu um pequeno e inocente sorriso e moveu a mão como se quisesse mostrar que não estava envolvido. Mas no segundo seguinte, Akeno deslizou o dedo indicador dele para dentro da boca. Kaito sentiu a língua de Akeno circular a ponta de seu dedo. As habilidades da Akeno-senpai são tão impressionantes como sempre, pensou ele, lembrando-se das vezes em que ela o convencera a lhe dar comida e bebidas com seu charme. O queixo de Rias caiu ligeiramente. Ela uma vez tentará a mesma coisa com Kaito, em um momento de espírito competitivo, mas só conseguiu deixá-lo agudamente ciente da afiação de seus dentes. Ela fora totalmente superada por Akeno. Era um ponto sensível que ela ainda não havia superado totalmente. Roubar o homem da presidente. Que emocionante, ronronou Akeno, com os olhos travados em Rias em um desafio silencioso. A guerra entre as duas mulheres era intensa, apesar de suas belezas cativantes. Kaito, no entanto, permaneceu composto, planejando mentalmente como lidaria com ambas mais tarde naquela noite. Rias estava sem palavras. Akeno, por favor, controle-se.
Princesa Rias, embora eu aprecie seu desejo de se conectar com seu servo, poderia talvez me dar um momento para cuidar dos procedimentos de imigração? Um homem de aparência distinta e meia-idade apareceu ao lado deles, interrompendo Rias com um sorriso educado. Seu uniforme indicava que ele era o condutor do trem. Parecia que ele havia se cansado de esperar que eles se registrassem e decidirá ir procurá-los pessoalmente. Oh, sinto muito. Rias corou, recuperando rapidamente a compostura. Ora, pensar que a pequena princesa agora está explorando as complexidades do romance. São momentos como este que me fazem ser grato pela minha longa vida. O riso jovial do condutor aprofundou o rubor de Rias. Kaito levantou-se rapidamente, percebendo que o condutor era alguém que Rias tinha em alta conta. Não seria bom ser indelicado. O homem voltou-se para Kaito e os outros, retirando o chapéu e colocando-o contra o peito em uma reverência cortês. Saudações, demônios recém-acendidos. Eu sou o condutor deste trem especial, Leonard. É um prazer conhecê-los. Olá, senhor Leonard. Eu sou Kaito, respondeu Kaito com um sorriso, seguido pelas apresentações de Ásia e das outras. Leonard pegou um dispositivo e começou a escanear suas identidades, em um processo surpreendentemente tecnológico. Nem tudo que era demoníaco estava mergulhado em tradições arcanas, ao que parecia. Após concluir o registro, Leonard dirigiu-se a outro vagão para atender outro VIP. Azazel, governador-geral dos Anjos Caídos. Com o Tratado de Paz em vigor, Azazel agora podia viajar para o submundo abertamente, e ele se juntar a eles nesta viagem. Além disso, esta era sua primeira visita oficial ao submundo, daí a necessidade do registro de identidade. Após outros 40 minutos, um anúncio ecoou pelo trem. Aproximando-se da muralha dimensional. Aproximando-se da muralha dimensional. Finalmente estavam prestes a cruzar a fronteira dimensional. A própria espessura da muralha, exigindo 1 hora de viagem para ser atravessada, dizia muito sobre a dificuldade das viagens interdimensionais. Kaito estivera jogando cartas com Rias e as outras para passar o tempo. O vencedor de cada rodada ganhava um beijo da pessoa de sua escolha. Ao ouvir o anúncio, ele baixou as cartas, lambendo os lábios levemente inchados pelos inúmeros beijos que receberá, e olhou pela janela. O submundo. Eles haviam chegado. Enquanto o trem passava pela muralha dimensional, a paisagem externa transformou-se dramaticamente. Um céu roxo estendia-se acima e o trem, agora voando a uma altitude de 10.000 metros, oferecia uma vista panorâmica das vastas terras abaixo. Montanhas subiam e desciam, florestas estendiam-se até onde a vista alcançava e rios serpenteavam pela paisagem. Era muito diferente do deserto desolado que Kaito imaginara. É lindo! Sussurrou Ásia com os olhos arregalados de admiração. Esta era a primeira vez que ela viajava para tão longe de casa, e sua reação era compreensível. A porta do compartimento deslizou e Sona Citri e seu séquito entraram. Elas vieram para se despedir. O território Citri é o próximo. Vamos desembarcar aqui. Tudo bem, nos vemos em breve? Ria sorriu e assentiu. Sim, nos vemos em breve. O trem parou brevemente, permitindo que Sona e seu séquito desembarcassem antes de continuar a jornada. Eles esperavam chegar ao destino rapidamente após entrar no submundo, mas após mais 1 hora, o trem não mostrava sinais de parar. Ainda não chegamos? Xenovia perguntou, intrigada. Já faz bastante tempo que deixamos o território Citri. O submundo é vasto. O trem voador era incrivelmente rápido, e ainda assim levará todo esse tempo. O tamanho colossal do submundo era impressionante. Quase lá, disse Akeno com um sorriso. Na verdade, já estamos sobre o território, acrescentou Rias. Esta área faz parte do domínio Gremori. É em grande parte terra não desenvolvida, florestas e montanhas. Então, como se estivesse lembrando de algo, Rias bateu as mãos. É verdade. Kaito, Ásia, Xenovia, eu vou presentear vocês com uma porção do território mais tarde. Digam-me se houver algum lugar específico que queiram. Hein? Ásia e Xenovia pareciam atordoadas. Dar terras para nós? Kaito não previra isso. Claro, vocês são os servos da futura chefe do clã Gremori. Têm direito às suas próprias terras. Akeno e Koneko já têm seus territórios. Rias conjurou um mapa com sua magia, exibindo diante de Kaito, Ásia e Xenovia. Vem? As áreas vermelhas já estão ocupadas, mas qualquer outro lugar está disponível. Apenas me digam onde querem, e será de vocês. Kaito olhou para o mapa projetado magicamente sem palavras. Ele não esperava tornar-se um proprietário de terras tão de repente. Isso era bem inesperado. Bem, Rias ia ser sua esposa e como futura chefe do clã Gremori, aceitar um agrado dela não era grande coisa, certo? Vida longa a vida de homem sustentado, pensou ele com uma risadinha. Após a surpresa inicial, Kaito deu de ombros. A posse de terras não era particularmente emocionante para ele. Depois de se tornar um demônio, coisas que antes eram inalcançáveis agora estavam facilmente ao seu alcance. Após mais 15 minutos, uma cidade enorme apareceu no horizonte. De seu ponto de vista aéreo, podiam ver a metrópole em expansão, com seus edifícios dispostos em fileiras limpas e ordenadas. Aquela é a residência principal dos Gremori. Foi projetada por um arquiteto famoso, explicou Rias com um sorriso. Olhando para a vasta cidade abaixo, era difícil acreditar que aquilo era apenas um distrito dentro do território da família Gremori. O trem desceu lentamente e entrou na cidade. Akeno disse a todos para se prepararem para o desembarque. O Azazel-sensei não vem conosco? Ásia olhou ao redor do vagão, notando que o governador-geral dos Anjos Caídos não estava com eles. Eu tenho outros compromissos.
Vou seguir diretamente para o território do Rei Demônio e me juntarei a vocês mais tarde, disse Azazel com um aceno de mão. Alguém da estatura de Azazel sem dúvida tinha uma agenda cheia. Kaito e as outras não perguntaram mais nada, seguindo Rias até a plataforma. Bem-vinda de volta, Lady Rias. Um rugido ensurdecedor irrompeu enquanto fileiras de soldados demônios mantinham-se em posição de sentido. O céu explodiu com uma série de estrondos. Incontáveis fogos de artifício iluminaram o céu. A recepção entusiástica era digna de um chefe de estado em visita. Para Rias, isso era provavelmente uma ocorrência comum. Ásia, no entanto, nunca vira uma exibição tão grandiosa e parecia um pouco sobrecarregada. Kaito pegou a mão dela e sorriu de forma encorajadora. A pequena freira acalmou-se, caminhando alegremente de mãos dadas com Kaito. Obrigada a todos. Estou em casa. Rias cumprimentou os soldados e o corpo de empregadas na frente com um sorriso gracioso. Uma empregada de cabelos prateados aproximou-se, emanando uma aura de autoridade. Era Graifia Lucifuge, a esposa de Cirzestes e a rainha mais poderosa do submundo. Bem-vinda de volta, Lady Rias. A senhora chegou cedo. Estou muito feliz em ver a senhora e seu séquito sãos e salvos. Por favor, entrem na carruagem. Eu preferiria ir com todos em uma única carruagem. Parece que a Ásia e as outras estão um pouco intimidadas. Certamente. Vou providenciar isso. Apesar de ser cunhada de Rias, Graifia permanecia respeitosa, o que Kaito achou um pouco estranho. Talvez fosse a hierarquia social dos demônios em jogo. Kaito não estava interessado em julgar, aceitando isso como parte da cultura deles. Todos embarcaram na carruagem luxuosa. Era a primeira vez de Kaito andando em uma. Era estranho. Embora o submundo tivesse estabelecido conexões com o mundo humano, muitas coisas permaneciam à moda antiga. Não parecia haver muito avanço tecnológico por aqui. Certamente eles poderiam ter adotado carros, pelo menos? Bem, demônios provavelmente não precisavam deles. O que funcionar está bom, pensou ele, decidindo não analisar demais. Esta primeira viagem ao submundo estava cheia de experiências novas e incomuns. Após um curto trajeto, um grande espaço aberto apareceu ao lado da estrada, com uma estrutura colossal erguendo-se no centro. Que lugar é esse? É magnífico, murmurou Xenovia. Aquele é um dos edifícios da nossa família, disse Rias casualmente. É onde comemos e dormimos. Apenas um edifício faz parte da casa deles? Esta família é incrivelmente rica, pensou Kaito, surpreso. Ele nunca ouvirá ninguém se referir a um edifício inteiro como um dos edifícios da nossa família antes. Capítulo 159. A carruagem entrou diretamente no pátio do castelo. Kaito e as outras seguiram Rias para fora, recebidos por duas fileiras de empregadas impecavelmente vestidas, ladeando um tapete vermelho imaculado. A exibição era extravagante. Kaito, ainda se ajustando à sua nova vida como demônio, não pôde deixar de pensar. Isso é um sério excesso aristocrático. Muitas oportunidades para um homem sustentado aqui. Eles prosseguiram pelo tapete vermelho para dentro do castelo. Uma pequena figura disparou das fileiras de empregadas e correu em direção a eles. Tia Rias, você voltou. Um menino com cabelos ruivos flamejantes abraçou Rias com entusiasmo. Milicas, estou em casa. Rias sorriu calorosamente. Você ficou mais alto. Ela virou-se para apresentar o menino a Kaito e as outras. Este é Milicas Gremori, meu sobrinho, filho do meu irmão, Cirzestes Lúcifer. Sobrinho? Kaito olhou para Rias, suspeitando que ela pudesse ter encorajado o tratamento familiar. Ele também não sabia que Cirzestes tinha um filho dessa idade. Este era um verdadeiro príncipe. Milicas cumprimentou educadamente Kaito e os outros. Kaito retribuiu o cumprimento com um sorriso. Ásia e as outras ficaram encantadas com o menino e prometeram brincar com ele mais tarde. Oh Rias, você voltou. Uma voz melódica chegou até eles, e uma jovem incrivelmente bonita em um vestido formal aproximou-se. Ela parecia ter a idade de Rias. O rosto de Rias iluminou-se. Mãe. Ásia e as outras ficaram atonitas. Aquela mulher impossivelmente jovem era a mãe da Rias? Completamente inesperado. Kaito também ficou surpreso. Aquela era sua futura sogra. Olhando mais de perto, ele podia ver a semelhança com Rias. Além dos cabelos cor de linho, muitos de seus traços eram quase idênticos. A mãe da Rias? Ela parece tão jovem. Sussurrou Ásia. Rias riu. Demônios podem alterar sua aparência com magia quando atingem uma certa idade. Minha mãe geralmente mantém uma aparência semelhante à minha. Bem, é natural. Mulheres de uma certa idade são muito exigentes com sua aparência. Há algo errado nisso? Disse sua futura sogra com um sorriso, seu olhar pousando em Kaito. Você deve ser o Kaito. Ouvi muito sobre você. É um prazer conhecê-la, senhora, respondeu Kaito com um sorriso composto. O prazer é todo meu. Eu sou Venelana Gremori, mãe da Rias. Venelana estudou-o com um olhar de aprovação. Você certamente tem um ar nobre. Não é de admirar que a Rias goste de você. Ela tem excelente gosto. Mãe, murmurou Rias corando levemente. Venelana parecia cada vez mais satisfeita com Kaito, mencionando a possibilidade de organizar outro casamento em breve, deixando Rias sem palavras. Rias olhou para Kaito. A pergunta anterior de Sona sobre estarem prontos ecoou em sua mente. Ela não tinha total certeza de que estava preparada para se tornar esposa de Kaito, sem saber se conseguiria arcar com as responsabilidades que vinham com isso. Pelo menos esperar até a formatura, certo? De uma perspectiva humana, casar agora parecia cedo demais. Ela se perguntava se Kaito sentiria o mesmo.
Rias estava considerando as coisas do ponto de vista de Kaito, mas os demônios eram mais diretos nesses assuntos. Akeno e Asia permaneceram compostas, embora não pudessem deixar de sentir um toque de saudade. Depois que Rias e Kaito se casassem, seria a vez delas. Está quase na hora, senhorita Rias. O Lord Gremory retornou e deseja jantar com vocês. A voz suave de Graifia interrompeu seus pensamentos. Muito bem. Venelana assentiu. Vamos nos preparar para o jantar então. Rias, mostre o caminho. Cair da noite. Malditos aristocratas, pensou Kaito. Até o jantar era um evento grandioso, realizado em um salão dedicado com uma mesa de 20 metros de comprimento, repleta de pratos elaborados. A comida em si era exótica e rara, servida com talheres de prata requintados. A refeição era inegavelmente luxuosa e parecia deliciosa. Eles ocuparam seus lugares e um homem de meia-idade entrou, assumindo a cabeceira da mesa. Este era o pai de Rias, o atual chefe do clã Gremory. Ele era um homem de aparência vigorosa, irradiando uma aura de poder e nobreza. Tinha os característicos cabelos ruivos flamejantes da família Gremory. Cirzestes, Rias e até Milicas compartilhavam a mesma cor vibrante de cabelo. Genes fortes, de fato. Bem-vindos, membros do séquito da Rias. Por favor, sintam-se em casa. Vocês são novos no submundo, então pode haver muitas coisas com as quais não estão familiarizados. Se tiverem dúvidas ou necessidades, não hesitem em perguntar às empregadas. Por favor, não sejam tímidos. Zeuticus Gremory, pai de Rias, gesticulou para que começassem a refeição. Kaito pegou seus talheres, cortando graciosamente um pedaço de bife e saboreando seu sabor requintado. A propósito, Kaito, o Lord Gremory dirigiu-se a ele. Kaito respondeu respeitosamente, sim, Lord Gremory. Embora este seja o nosso primeiro encontro, ouvi muito sobre suas realizações. O Cirzestes também fala muito bem de você. Obrigado por suas palavras gentis, Lord Gremory, e pelo elogio do Cirzestes. Kaito ofereceu um sorriso educado. Seu comportamento humilde rendeu um aceno de aprovação do Lord Gremory. Se houver algo que deseje, por favor, não hesite em pedir. Kaito ergueu ligeiramente uma sobrancelha, respondendo com um sorriso calmo. Obrigado, Lord Gremory. Estou satisfeito com minha situação atual. Como demônio, ainda sou inexperiente e continuarei me esforçando para melhorar. Rias radiou de alegria ao ver Kaito portar-se tão graciosamente diante de seus pais. Honestamente, ela estivera preocupada. Dado que Kaito era um humano reencarnado como demônio, ela temia que ele pudesse achar as formalidades da aristocracia demoníaca sufocantes. Mas agora parecia que suas preocupações eram infundadas. Kaito estava impecável. Seu comportamento educado e humilde fazia seu coração palpitar. Akeno e Asia olhavam levemente hipnotizadas. O mesmo pensamento passou pela mente delas. Nosso homem é tão poderoso, tão humilde e tão incrivelmente bonito. O Lorde e a Senhora Gremory estavam igualmente satisfeitos. Eles, é claro, já haviam investigado o passado de Kaito. Um jovem com potencial para tornar-se um transcendente possuindo a força de um demônio de classe alta que rivalizava até com o poder de nível rei demônio. Esse talento era praticamente inédito entre a geração mais jovem de demônios. Zeuticus sorriu para Kaito com a voz cheia de aprovação. Kaito, de agora em diante você pode me chamar de pai. Os olhos de Rias arregalaram-se, seu rosto ficando carmesim. Pai, Kaito, todos os demônios são tão diretos assim? Parecia que o chefe do clã Gremory decidirá fazer de Kaito seu genro. Rias, envergonhada, baixou a cabeça e concentrou-se na comida, tímida demais para olhar para Kaito. Venelana riu. Querido, você está sendo apressado demais. Essas coisas levam tempo. Hein? Bem, eu apenas acho que eles são um par perfeito. A Rias parece gostar bastante dele, ao contrário da reação dela durante o noivado anterior. Falando nisso, tenho ainda mais motivos para repreendê-lo. Você deveria considerar os sentimentos da sua filha. A gentil repreensão de Venelana fez o normalmente imponente Lord Gremory rir sem jeito e assentir em concordância. A propósito, Kaito, você ficará no submundo por um tempo, correto? Venelana perguntou. Sim, estou aqui para o exame de promoção, explicou Kaito. O Lorde e a Senhora Gremory trocaram um olhar. Eles quase haviam esquecido que apesar da força de Kaito, que rivalizava com a de um rei demônio, ele ainda era oficialmente classificado como um demônio de classe baixa. Não fazia muito tempo que Rias o havia reencarnado. Seu crescimento fora surpreendente, forçando até os exames de promoção de demônios a serem ajustados antecipadamente. Tal talento era verdadeiramente assustador. Bem, então, isso funciona perfeitamente. Antes de retornar, você deve aprender a etiqueta e o decoro adequados, para prepará-lo para futuras reuniões sociais, afirmou Venelana, seu tom deixando pouco espaço para discussão. Rias franziu a testa, batendo com a mão na mesa. Pai e mãe, qual é o significado disso? Por favor, não interfiram comigo e com o meu séquito. Ela estivera preocupada com a adaptação de Kaito aos costumes rígidos do submundo. Vê-lo portar-se tão bem aliviara suas preocupações, mas agora seus pais estavam começando. Os olhos de Venelana estreitaram-se, seu sorriso anteriormente caloroso desaparecendo. Silêncio, Rias. Você rompeu unilateralmente seu noivado. Embora possa ter vencido o jogo de classificação, você sabe quanto esforço seu pai e os Cirzestes dedicaram para apaziguar os outros demônios de classe alta? Isso é uma questão da reputação da nossa família. Sua voz suavizou ligeiramente. Rias, mesmo como irmã do rei demônio, você deve exercer moderação.
Aquele noivado rompido deve ser seu último ato de desafio. Rias silenciou. Kaito sorriu gentilmente, tentando dissipar a tensão, e deu a Rias um olhar tranquilizador. Não há problema, Lorde e Senhora Gremore. Na verdade, estou bastante interessado em aprender a etiqueta adequada. Isso, é claro, era uma mentira. Quem realmente gostava das gentilezas superficiais da alta sociedade? Mas era um preço pequeno a pagar. Era meramente uma atuação, brincadeira de criança para ele. Em última análise, as exigências de sua sogra vinham de um desejo de proteger a reputação da família Gremore. Afinal, comportar-se de forma inculta em reuniões sociais convidaria ao ridículo de outros clãs. Embora Kaito acreditasse que o respeito pudesse ser conquistado com os punhos, já que estava no submundo, ele jogaria de acordo com as regras deles por enquanto. Essa seria a melhor maneira de silenciá-los. Zeuticus, pai de Rias, observou Kaito com uma expressão pensativa. Ele podia ver que o carisma natural e a compostura de Kaito eram genuínos. Este jovem era inerentemente gracioso e confiante, possuindo uma aura inata de refinamento. Não havia muito com o que se preocupar em relação à etiqueta, mas ao mesmo tempo ele era claramente um homem com ideias próprias. Esses jovens de hoje em dia. O pensamento deles é muito mais livre. Não é mais como nos velhos tempos. Então está decidido, disse Zeuticus com um leve sorriso. Não se preocupe muito com isso. De fato. Por favor, não levem para o lado pessoal. Só pedimos isso porque temos o futuro seu e da Rias em mente, acrescentou Venelana, seu sorriso caloroso retornando. Capítulo 160. A expressão de Venelana suavizou-se. A compreensão e a sensatez de Kaito a agradaram. Sempre era mais fácil se comunicar com alguém inteligente. Ambos os pais olhavam para Kaito com uma aprovação crescente. Kaito sorriu para Rias, que corou e desviou o olhar, parecendo absolutamente adorável. Cair da noite. O submundo supostamente não tinha sol ou lua, mas o conceito de noite ainda existia. Dizia-se que para acomodar aqueles que viajavam de ir para o mundo humano, o submundo usava magia para simular os movimentos celestiais do sol e da lua. O céu escurecia e brilhava de acordo com isso. Kaito estava parado junto à janela de seu quarto luxuosamente decorado. A cama enorme e as dimensões do cômodo faziam o lugar parecer uma caverna. Ele contemplava o céu noturno simulado, refletindo sobre os eventos do dia, perdido em pensamentos. Uma batida na porta interrompeu sua contemplação. Rias estava lá, sua bela figura vestida com uma camisola diáfana e transparente. A lingerie preta por baixo era claramente visível, aumentando seu charme sedutor. Sinto muito pelas exigências irracionais dos meus pais no jantar, desculpou-se Rias suavemente. Kaito riu baixo e balançou a cabeça. Não é nada com que se preocupar, não foi tão incômodo assim. Mas você não gosta desse tipo de formalidade, não é? Rias deu um passo à frente, segurando gentilmente o rosto dele e puxando-o para um abraço. Sinto muito que tenha tido que suportar isso por minha causa. Inalando o perfume doce de Rias, Kaito sentiu seu ânimo subir. Você também enfrentou seus pais por mim. Ele sorriu, olhando para o belo rosto dela. Já que ambos estamos dispostos a fazer sacrifícios um pelo outro, não vamos nos prender a isso. Rias ficou profundamente tocada. Uma onda de amor a envolveu. Ela o abraçou apertado, murmurando, eu te amo tanto. Um pouco apertado, pensou Kaito, ao mesmo tempo satisfeito e ligeiramente sem fôlego enquanto caía na cama com Rias por cima dele. Ele sorriu para a bela garota acima dele. Você está com um cheiro maravilhoso, Rias. Pare com isso, você está me deixando sem jeito. Rias corou virando o rosto. Sério? Já tivemos intimidade tantas vezes. Mas, ainda embaraçoso, sussurrou ela. Kaito riu da timidez adorável dela. Quando estavam sozinhos, Rias era incrivelmente inocente e se atrapalhava facilmente. Mas quando Akeno estava por perto, seu lado competitivo emergia e ela se tornava muito mais audaciosa. Akeno era do mesmo jeito. A dinâmica entre a mestra e sua serva, que também eram amigas próximas, era verdadeiramente fascinante. O luar simulado magicamente lançava um brilho suave, iluminando o quarto e recaindo sobre a cama macia. A camisola fina de Rias tornou-se quase transparente sob o luar, fazendo sua pele brilhar. Sua forma sedutora espalhava-se pela cama, com os olhos nublados pelo desejo. Linda, sussurrou Kaito com admiração evidente. Rias sorriu, sua confiança em sua própria aparência nunca vacilava. Você gosta? É tudo seu. Ela estendeu as mãos, segurando o rosto dele com os olhos cheios de afeto terno. Kaito pegou as mãos dela nas dele, com o olhar carregado de calor. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Seus dedos se entrelaçaram enquanto se perdiam em um abraço apaixonado. Mais tarde naquela noite, em outro quarto grande, Ásia e Xenovia se reviravam inquietas. Talvez por estarem tão longe de casa, ou pela vastidão desconhecida do quarto, o sono fugia de ambas. Não era saudade de casa, mas sim uma sensação de desconforto nos arredores desconhecidos. Finalmente, incapazes de dormir, elas saíram da cama e foram até o quarto de Kaito. Segurando seus travesseiros, bateram suavemente na porta. Lá dentro, Kaito e Rias estavam em um momento crucial quando a batida os assustou. Eles se olharam surpresos. Quem é? Chamou Kaito suavemente. É a Ásia, respondeu Ásia timidamente. A Xenovia também está aqui. Podemos entrar? Rias, tendo sido interrompida no auge de sua intimidade, fez um pequeno beicinho. Ásia, você poderia talvez esperar um pouquinho, perguntou ela com um toque de frustração na voz. É?
A presidente está aí também, perguntou Xenovia, ouvindo então a resposta desanimada de Ásia. Oh, então a presidente chegou antes de mim. Ria suspirou e relutante deixou Kaito, caminhando até a porta em seu estado atual de nudez e abrindo-a. Ásia e Xenovia ficaram paralisadas, com os olhos arregalados de surpresa. Presidente! O olhar de Ásia caiu sobre a forma sedutora de Rias. A compreensão a atingiu e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela correu em direção a Kaito na cama. A Ásia também quer participar. É? Espere, Ásia, eu ainda não terminei, exclamou Rias atonita. Então eu também não vou me segurar. Xenovia, com expressão séria, entrou no quarto, determinada a não ficar de fora. Ei, vocês duas! Rias fechou a porta rapidamente, trancando-a por precaução. Ela estava preocupada que Akeno pudesse tentar entrar de fininho também. Conhecendo a Akeno, ela era definitivamente capaz de algo assim. Kaito olhou para as 3 belas garotas em sua cama, piscando surpreso. Era realmente correto fazer uma festa dessas com todas na casa de seus sogros, logo após chegar? Mas, olhando para a expressão irritada de Rias, estava claro que ele precisava acalmá-la. Não havia outro jeito. Uma de cada vez. Bem, deixa Rias continuar primeiro ou ela pode explodir, pensou ele. Na manhã seguinte, Kaito acordou cedo, cercado por um emaranhado de braços e pernas. Ao sair do quarto, um grupo de mordomos demônios o interceptou. Bom dia, mestre. Somos os servos designados para instruí-lo em etiqueta. Kaito ergueu uma sobrancelha. Mestre, estão falando comigo? Exatamente, mestre, responderam os mordomos com sorrisos e acenos. Kaito ponderou sobre isso. Eles já o chamavam de mestre. Parecia que o haviam aceitado plenamente. Por favor, apenas me chamem de Kaito. Não podemos desconsiderar o decoro adequado, mestre. O mordomo-chefe recusou educadamente. As empregadas que esperavam para auxiliá-lo com sua rotina matinal também o tratavam como mestre. Kaito observou-a se aproximarem, prestes a protestar mais, mas elas se moveram com graça eficiente, lavando seu rosto e até estilizando seu cabelo. Eram incrivelmente habilidosas. Se ele já não tivesse se vestido em seu quarto, Kaito não duvidaria que elas tentariam trocar suas roupas íntimas e meias também. Era assim que a aristocracia demoníaca vivia. Ele ainda não estava acostumado. Kaito tinha consciência dos estilos de vida extravagantes dos ricos e da nobreza, mas achava tais demonstrações de status desnecessárias. A verdadeira nobreza não deveria ser expressa por meios tão superficiais, deveria? O respeito e a admiração genuínos dos outros eram as verdadeiras marcas da nobreza. Mas talvez isso fosse apenas um pensamento idealista. A hierarquia entre seres sencientes provavelmente nunca desapareceria. Ele decidiu não remoer o assunto. Não poderia mudar o modo de pensar deles, mesmo que tivesse o poder e a inclinação para isso. Não valia a pena se incomodar. Estou ansioso para aprender com todos vocês. Ele sorriu para os servos e, após um café da manhã leve, começou suas lições sobre etiqueta aristocrática. Não era muito diferente dos costumes da nobreza europeia medieval, talvez até derivada deles. Mestre, o senhor está familiarizado com a língua e a escrita demoníaca? Conheço um pouco. Estudei um pouco antes. Excelente. Então começaremos com gramática avançada. O instrutor demônio sorriu. Tudo bem, por favor, prossiga. Kaito focou sua atenção na lição, entendendo que aquilo fazia parte do exame de promoção demoníaca. Simplificando, para se tornar um demônio de classe alta, ele precisava dominar essas coisas. No entanto, as expectativas para Kaito eram ainda maiores. Seu conhecimento, gosto, fala e conduta, todos precisavam de refinamento e treinamento. Enquanto Kaito mergulhava no mundo da etiqueta aristocrática, Akeno, Koneko e os outros começaram seu rigoroso regime de treinamento. Supervisionado pelo próprio Azazel, o treinamento personalizado levou o séquito de Rias aos seus limites. Rias também estudava diligentemente, focando nas complexidades dos jogos de classificação. Ela ainda era uma noviça naquela arena, sendo sua única experiência a batalha para romper seu noivado. Quanto a Kaito, ele não precisava de treinamento especial. Nem mesmo Azazel conseguia encontrar falhas em suas habilidades. O controle absoluto de Kaito significava seu domínio completo sobre seus próprios poderes. Ninguém entendia suas habilidades melhor do que ele mesmo. Com os planos de desenvolvimento de todos em movimento, seus dias tornaram-se cheios de atividade. Kaito passava o tempo estudando e treinando, enquanto Rias e os outros estavam igualmente ocupados. Meio mês passou voando. Em um vale isolado, uma garota loira ajoelhava-se em meio a um campo de flores, mergulhada em meditação. Era a Ásia Argento. Uma aura radiante e sagrada emanava dela. Acima, Azazel, o governador-geral dos Anjos Caídos, pairava no ar, com suas 12 asas abertas, observando Ásia com satisfação enquanto ela concluía sua meditação. Como possuidora da arma sagrada Cura do Crepúsculo, as habilidades de cura de Ásia eram inigualáveis. No entanto, ela tinha uma fraqueza significativa. Precisava tocar fisicamente a área ferida para curá-la. Capítulo 161. Azazel supervisionou o treinamento especial de Ásia. Seu conhecimento sobre armas sagradas estendia-se não apenas à cura do crepúsculo, mas a cada arma sagrada existente. Ele era o professor perfeito, e a sugestão de Cirzestes fora certeira. Excelente! Agora você deve ser capaz de realizar cura a longa distância, inclusive envolvendo-se na aura da arma sagrada para curar múltiplos aliados simultaneamente. Sim, muito obrigada, Azazel Sensei. Ásia radiou sua gratidão ecoando pelo ar.
Azazel voltou sua atenção para Keno e Mejima. Ela possuía a linhagem de um anjo caído de alto nível, mas ainda não havia dominado todo o seu potencial. Akeno pairava no ar, vestida em seu elegante traje de mico vermelho e branco, com raios crepitantes dançando ao seu redor. Atrás dela, suas asas de demônio haviam se transformado em asas de anjo caído. Não tenho mais nada a lhe ensinar, disse uma voz calma. Akeno olhou de relance com expressão distante. Obrigada, respondeu ela em tom educado, mas desapegado. O homem de meia-idade sorriu tristemente. Como seu pai, estou orgulhoso de ter uma filha tão talentosa. Akeno permaneceu em silêncio, virando-se sem dizer mais uma palavra. Em outro vale, Xenovia e Koneko Toujou treinavam individualmente. Ambas haviam ficado significativamente mais fortes nas últimas 2 semanas. Koneko observava Xenovia empunhar a Durandal sem esforço, sentindo uma pontada de inveja. Como uma torre, seu treinamento focava em aumentar sua força e defesa. No entanto, essas habilidades não pareciam oferecer muita vantagem em combate real. Assim como Akeno e Mejima, você precisa aprender a desbloquear o poder selado dentro de você. Caso contrário, não fará progressos significativos. Lembrando-se das palavras de Azazel, Koneko suspirou. Desbloquear o poder selado dentro de mim. Mais fácil falar do que fazer. De volta ao enorme castelo, todos se reuniram após completarem seus treinamentos. As últimas 2 semanas haviam sido intensas e produtivas. Estou tão feliz que o treinamento de todos terminou, disse Rias com a voz cheia de alívio. Ela estava finalmente livre da montanha de filmagens de combate e manuais táticos. Havia passado as últimas 2 semanas imersa nos estudos, absorvendo várias estratégias de batalha e aprimorando suas habilidades de tomada de decisão. Como rei, ela precisava de mais do que apenas força bruta, precisava também de raciocínio aguçado, reflexos rápidos e determinação inabalável. Enquanto sua mente estivera cheia de táticas, uma dor constante de saudade a corroía. 2 semanas. 2 semanas inteiras sem ver Kaito. Todas as noites, ela ansiara por procurá-lo, lutando para conseguir dormir. Ela até sonhava com ele, acordando e descobrindo seus lençóis úmidos. Agora, esse treinamento agonizante finalmente acabará. Todos vocês parecem mais fortes. Apesar de sua saudade de Kaito, Ria se importava profundamente com seu séquito. Ela observou cuidadosamente cada um deles, sentindo seu crescimento. Não apenas o poder demoníaco deles aumentara significativamente, mas sua aura geral havia mudado. Trabalho excelente, elogiou ela com um sorriso. Onde está o Kaito? Ele ainda não chegou? Perguntou Ásia, olhando em volta ansiosamente. Ver a todos novamente após 2 semanas era maravilhoso, mas a pessoa que todos realmente queriam ver era ele. Ele deve chegar logo, disse Azazel com um dar de ombros entediado. Sempre pensando em garotos. Aposto que todos já estão enjoados de ver a minha cara. Não, isso não é verdade, responderam em coro, corando levemente. Nesse momento, uma voz familiar chegou até eles. Azazel Sensei, pessoal, vocês estão todos aqui. Eles se viraram para ver Kaito e seus olhos se arregalaram. Kaito, essa roupa. Seus olhares foram cativados pelo elegante traje aristocrático de Kaito. Sua presença havia passado por uma transformação sutil, mas marcante. Ele parecia mais calmo, mais à vontade, como se imbuído de uma aura de graça. Ele se destacava, mesmo em meio a uma multidão. Charmoso, pensaram elas. Notando suas expressões atonitas, Kaito sorriu. O quê? Não me reconhecem? Não, é só que você está incrível. Rias aproximou-se, examinando de cima a baixo. Combina perfeitamente com você. Você deveria se vestir sempre assim. Ai meu Deus, meu coração está disparado. Akeno riu baixo, abanando-se dramaticamente. Kaito riu e balançou a cabeça. Não fiquem com ideias. Só estou experimentando. A empregada de vocês preparou 38 trajes formais diferentes para mim, e este foi o único que consegui tolerar. Sinto-me muito mais confortável com minhas roupas de sempre. Rias ficou em silêncio e depois suspirou. As lições de etiqueta devem ter sido uma tortura. De forma alguma. Achei-as bem fáceis. O sorriso gentil de Kaito refletia a aura que ele ganhará de 2 semanas de treinamento de etiqueta. Os demônios que instruíram Kaito aproximaram-se e curvaram-se respeitosamente para Rias. Minha senhora, o jovem mestre Kaito passou em todas as nossas avaliações com pontuações perfeitas. Não temos mais nada a lhe ensinar. A boca de Rias formou um pequeno U. Ela sussurrou para Kaito. Você memorizou todas aquelas formalidades rígidas também? Claro. De que outra forma eu conseguiria uma pontuação perfeita? Respondeu ele com naturalidade. Rias temia que ele pudesse se tornar tão rígido e formal quanto outros nobres, mas ao ver seu comportamento, sentiu-se aliviada. Ele exalava um ar de elegância natural em vez de presunção. Ela sorriu, aliviada. Como sempre, Kaito se destacava em tudo o que fazia. Isso fazia seu coração palpitar. Após 2 semanas separados, eles tinham muito o que conversar. Passaram a noite reunidos no quarto de Kaito, compartilhando suas experiências de treinamento. Eventualmente adormeceram, apenas para acordar cedo na manhã seguinte. Hoje, eles participariam de um encontro muito aguardado. Líderes de várias facções e jovens demônios promissores estariam presentes. Kaito ouvirá falar sobre esse encontro quando ainda estava no mundo humano e agora finalmente o dia chegará.
Após o café da manhã e as despedidas da mãe e do sobrinho de Rias, Kaito juntou-se a Rias em seu trem particular, indo em direção ao local do evento. A estação e a plataforma eram modernas, muito parecidas com o mundo humano. Parecia que os costumes e a tecnologia humana haviam encontrado seu caminho no submundo. No trem, todos vestiram seus trajes formais. Quando Rias emergiu, Kaito ergueu uma sobrancelha, impressionado com sua aparência deslumbrante. Seu longo cabelo carmesim estava preso em um rabo de cavalo alto, acentuando suas feições delicadas. Ela usava um vestido vermelho sem costas que abraçava suas curvas, e saltos altos pretos aumentavam sua presença imponente. Bonita, Rias girou diante dele. Muito Kaito sorriu. Ele também estava em trajes formais e ambos pareciam impressionantes juntos. Os outros também surgiram em suas roupas elegantes, prontos para o grande evento. Após uma viagem de trem de 3 horas, finalmente chegaram ao destino. Esta é a cidade de Lucifad, no território Rei Demônio, explicou Rias. De acordo com os estudos recentes de Kaito, esta cidade já fora a capital governada pelo antigo Rei Demônio Lúcifer. Ah, é a princesa Rias. Gritos animados surgiram por perto. Um grupo de demônios femininas olhava para Rias com admiração. Como irmã mais nova do Rei Demônio e uma beleza por direito próprio, Rias realmente fazia jus ao seu título de princesa. Parecia que sua beleza era renomada não apenas na Academia Kuo, mas em todo o submundo. Os demônios masculinos ficaram igualmente impressionados, embora fossem mais reservados em sua admiração, pois seu status os impedia de serem muito atrevidos. Rias, embora um pouco envergonhada pela atenção, respondeu com um sorriso gracioso. Seu carisma era inegável. Siga-me, pessoal. E quero reiterar, não importa o que vejam, mantenham a compostura. Não se envolvam em conflitos. Muitos dos participantes serão nossos rivais, mas devemos manter nosso decoro. O tom de Rias tornou-se sério. Ela entrou no elevador. Kaito, Akeno e os outros trocaram olhares e a seguiram, com uma confiança calma nos olhos. O elevador desceu, abrindo-se em uma área subterrânea intensamente iluminada. Grupos de pessoas conversavam baixinho. Muitas cabeças se viraram quando Rias entrou, com expressões que eram uma mistura de temor e admiração. Princesa Rias, ela está ainda mais bonita do que antes. De fato, estes demônios eram mais ousados do que aqueles do lado de fora. A presença deles ali indicava seu status como herdeiros de famílias influentes. Alguns notaram Kaito, seu comportamento calmo destacando-se ao lado de Rias. Quem é aquele homem? A presença de Kaito e sua proximidade com Rias tornavam impossível ignorá-lo. Não o reconheço. Poderia ser uma estrela em ascensão de outra família? Todos balançaram a cabeça. Era a primeira vez de Kaito no submundo. Embora pudessem ter ouvido seu nome, nunca o tinham visto pessoalmente. Sua mudança de postura também contribuía para a falta de reconhecimento. Rias, ouvindo sussurros, sorriu levemente e entrelaçou seu braço no de Kaito. Um silêncio repentino caiu sobre a sala. Kaito sentiu a mudança na atmosfera e olhou para Rias. Ela seguiu em frente, com o olhar fixo, mas o sorriso que brincava em seus lábios traía sua diversão. Ele riu baixinho, permitindo que ela aproveitasse o momento. Aqueles demônios eram, aos seus olhos, insignificantes. Somente após eles passarem é que os sussurros recomeçaram. Alguém me diga quem é aquele cara. Por que a princesa Rias está tão próxima dele? A pergunta estava carregada de ciúme. Desde que Rias rompera seu noivado à força usando o jogo de classificação, muitos jovens demônios estavam ansiosos para cortejá-la. Mesmo após ouvirem rumores sobre seu afeto por outra pessoa, a visão de sua beleza reacendera as esperanças deles. Acho que o reconheço. Aquele garoto. Não é o lendário servo da princesa Rias? O reconhecimento os atingiu e suas expressões tornaram-se amargas. O quê? Você quer dizer? Aquele que recebeu a espada do Rei Demônio? Ele? Aquele cara conseguiu derrotar um super demônio e tornar-se conhecido como o mais forte da nova geração? E o verdadeiro mais forte, Sairaor Bael, também está aqui. Isso vai ser interessante. Eles apressaram-se em direção ao salão principal, ansiosos para ver o que aconteceria. Enquanto Rias e seu séquito prosseguiam, notaram uma figura aproximando-se deles. O homem tinha cabelo preto curto e um físico poderosamente construído. Era uma figura clássica de porte musculoso, vestido casualmente com seu traje destoando da formalidade circundante. Capítulo 162. Ele parecia em todos os aspectos um tipo focado em batalha. Sairaorg, Rias o cumprimentou enquanto ele se aproximava. Rias? Faz um tempo Sairaorg respondeu, apertando a mão de Rias com um sorriso. Um grupo de demônios o seguia, presumivelmente seu séquito. Ele era, no mínimo, um demônio de classe alta. De fato, Rias sorriu, virando-se para apresentá-lo a Kaito e aos outros. Este é Sairaorg, um primo do lado da minha mãe. O olhar do homem fixou-se principalmente em Kaito, com um brilho curioso nos olhos. Sou Sairaorg Bael, herdeiro do clã Bael. Ele se apresentou com um sorriso. Ele estava intrigado por Kaito. Embora a aura demoníaca de Kaito parecesse fraca, quase imperceptível aos seus sentidos, sua proeza de combate era inegavelmente formidável. Ainda assim, na presença de Kaito, Sairaorg sentia uma estranha sensação de inquietação. Essa situação peculiar aguçou sua curiosidade. Os espectadores à distância zumbiam de excitação. Talvez eles lutem. Enquanto a multidão antecipava uma briga, Kaito e Sairaorg não demonstraram intenção de lutar. Apertando a mão de Sairaorg, Kaito ofereceu um sorriso calmo e educado. Eu sou Kaito, cavaleiro de Rias.
Ha ha ha. Eu sei quem você é. Ouvi dizer que você é um talento prodigioso, possuindo tanto as peças de cavaleiro quanto as de peão. Eu ficaria fascinado em saber como você conseguiu isso. Saira Org riu cordialmente, não demonstrando nada do desdém ou animosidade que os espectadores esperavam. No entanto, Kaito podia detectar um espírito de luta ardente em seus olhos. Esse cara claramente apreciava o combate. Kaito havia antecipado perguntas sobre suas peças de séquito ao chegar ao submundo. Ele sorriu calmamente. A questão das minhas peças está relacionada a Rias. Eu não tenho acesso a tais informações. Eu entendo. Saira Org virou-se para Rias com um sorriso de cumplicidade nos lábios. Você é bem engenhosa, Rias. Se você revelasse como conseguiu isso, causaria um grande alvoroço. Até mesmo Sirzeshi-sama poderia ficar surpreso. Rias deu um sorriso amarelo, interiormente exasperada pela esquiva de Kaito. Ela não tinha técnicas secretas. Contratar Kaito tinha sido uma aposta, e ela não havia previsto que ele absorveria tantas de suas peças. No entanto, julgando pelo talento demonstrado por Kaito, o sacrifício valerá a pena. Os demônios que esperavam por um confronto suspiraram em decepção ao verem Kaito e Saira Org conversando amigavelmente. Parecia que uma luta não iria acontecer. Aqueles que estavam ansiosos para ver Saira Org colocar Kaito em seu devido lugar sentiram-se desanimados. Kaito olhou para eles com indiferença, plenamente consciente de seus pensamentos invejosos. Ele não tinha motivos para começar uma briga com Saira Org. Nenhum dos dois era tolo o suficiente para causar uma cena naquela situação. O verdadeiro show estaria nos jogos de classificação que viriam. Serafal Leviatã o alertara antes de chegar ao submundo que muitos demônios jovens estavam descontentes com sua presença. Era apenas uma questão de tempo até que alguém o desafiasse. A reunião está prestes a começar. Vamos entrar, Rias, disse Saira Org com um sorriso. Depois de você. Rias, elegante como sempre, segurou o braço de Kaito, seus passos graciosos e compostos. Justo então, um estrondo alto ecoou à frente. O corredor tremeu. O som veio de trás de uma grande porta. Rias e Kaito trocaram um olhar e se aproximaram da origem da confusão. Atrás da porta, encontraram um salão em ruínas, o resultado de uma explosão mágica. Dois grupos de demônios estavam frente a frente em meio aos escombros. Um grupo consistia em demônios de aparência grotesca, enquanto o outro grupo parecia mais humano. Uma tensão gélida preenchia o ar entre eles. Então pensou Kaito, observando a cena com um leve divertimento. Rias havia proibido explicitamente lutas na reunião, mas esses demônios eram notoriamente indisciplinados e desafiadores. Era improvável que regras os contivessem. Perto dali, outros demônios assistiam ao confronto com diversão, seus séquitos parados ao lado. Eram claramente todos demônios de classe alta. Entre eles, um jovem de modos gentis e cabelos escuros observava com um sorriso. No entanto, conforme seu olhar percorria Rias e seu grupo, seu sorriso desapareceu e seus olhos fixaram-se na freira loira ao lado dela. Ele olhou intensamente por um momento antes de desviar o olhar rapidamente com uma expressão ilegível. A demonia no confronto falou friamente. Sefirdor Glazialabolas, você quer morrer? Duvido que os superiores fariam objeção se eu te matasse aqui. Essa demonia, uma das de aparência mais humana, era bastante atraente. Ela usava óculos e exalava uma aura afiada e intimidadora. Ah, sua vadia metida. Eu estava sendo legal, te convidando para o quarto ao lado para um pouco de diversão. Vocês, mulheres agares, são tão tensas. Ei, não me diga que você ainda é virgem. Você fede a isso, então achei que te faria um favor. O demônio retrucou. Ele suspirou e inclinou-se para mais perto de Rias. Se este é o tipo de companhia que teremos nessas reuniões, qual é o ponto de aprender etiqueta nobre? Ele sussurrou com um sorriso irônico. Rias riu do comentário dele. Eles são apenas uma pequena minoria. A maioria dos demônios era educada, mas a geração mais jovem estava cheia de indivíduos de sangue quente. Quando um grupo de demônios jovens se reunia, o caos frequentemente se instaurava, deixando até os demônios mais velhos e estabelecidos exasperados. Kaito não se dera ao trabalho de baixar a voz, e os demônios próximos ouviram sua observação. Eles olharam para ele, reconhecendo Rias, mas não a ele, com expressões confusas. Saira Org deu um passo à frente, sua voz fria e autoritária. Já chega. Seik Vairagares, Zefirdor Glazialabolas. Este não é o lugar para suas palhaçadas. Saira Org posicionou-se entre os dois, sua aura demoníaca surpreendentemente contida. Rias inclinou-se para mais perto de Kaito. Fique especialmente atento ao Saira Org, ela sussurrou. Por quê? Porque ele é considerado o mais forte entre a geração jovem de demônios. Apesar de conhecer a força excepcional de Kaito, Rias sentiu-se compelida a avisá-lo sobre o herdeiro do clã Bael. Kaito sorriu levemente reconhecendo o aviso dela. De fato, esses jovens demônios eram poderosos. Seu feito mais impressionante até agora fora derrotar um executivo de anjo caído, e o mais forte desses jovens demônios possuía um poder comparável a isso. Esses jovens demônios haviam de fato alcançado alturas inatingíveis para a maioria, mas sempre havia exceções, não é mesmo? A multidão reuniu-se para assistir ao espetáculo enquanto Zefirdor, agindo como uma criança mimada, continuava a provocar Saira Org, seu Bael impotente. Antes que pudesse terminar, Saira Org desapareceu. Um estrondo ensurdecedor seguiu-se. Bum! O salão sacudiu violentamente. Antes que alguém pudesse reagir, Zefirdor foi estatelado contra a parede pelo punho de Saira Org. O golpe único deixou o encrenqueiro inconsciente.
Ele escorregou inerte pela parede, sem responder como uma cobra morta. Kaito reagiu rapidamente, segurando Ásia antes que ela pudesse ser derrubada pelo impacto. Uma lufada de vento passou por ele. Kaito virou-se para ver o jovem de cabelos escuros parado diante dele. O olho do jovem tremeu ligeiramente ao ver Ásia nos braços de Kaito. Ele então ofereceu um sorriso gentil. Parecia que ele também havia notado o quase tombo de Ásia e pretendia ajudá-la, mas Kaito fora mais rápido. Kaito acenou educadamente em resposta, soltando Ásia. Você está bem? Sim, estou bem, Ásia respondeu com um sorriso doce. Ela fez uma reverência respeitosa para o jovem. Enquanto Kaito e Ásia se viravam, uma sombra cruzou o rosto do jovem. Ásia nem se lembra de mim? Diodora Starot olhou feio para as costas de Kaito, o ressentimento fervendo dentro dele. Kaito sentiu a intenção assassina. Ele parou, virando-se para examinar calmamente os demônios ao redor. Seu olhar fixou-se no jovem de cabelos escuros. Ele manteve o olhar por um momento antes de se virar de volta, com uma expressão indiferente. O que foi? Rias perguntou. Nada, Kaito respondeu com um sorriso, descartando a preocupação dela. Interiormente, ele riu friamente, antecipando qualquer esquema que Diodora estivesse tramando. Você testemunhou o poder do Sairaorg, não foi? Rias indagou casualmente. Os lábios de Kaito curvaram-se em um leve sorriso. Ele de fato discernira algo sobre a força de Sairaorg. Era puro e inalterado poder físico. Sem aura demoníaca, sem magia, apenas um físico treinado até a perfeição. Em termos de força física apenas, Kaito estava atualmente superado. Ele é certamente forte, comentou casualmente, com a mente parecendo estar em outro lugar. Ria suspirou, mas ela conhecia as verdadeiras capacidades de Kaito e não estava excessivamente preocupada. Eles chegaram ao salão da reunião e tomaram seus assentos. Kaito e os outros sentaram-se atrás de Rias, assim como os outros séquitos sentaram-se atrás de seus respectivos mestres. Os demônios de classe alta e classe suprema presentes já se conheciam e trocaram breves cortesias. De repente, uma onda de poder demoníaca varreu o salão. Todos, junto com suas cadeiras, foram teletransportados. O evento estava prestes a começar. Eles reapareceram em uma grande arena, sentados em cadeiras elevadas que davam para uma plataforma central. No nível mais alto, várias figuras com auras imensamente poderosas estavam sentadas silenciosamente. Kaito reconheceu Sirzestes Lúcifer e Serafal Leviatã. Ele não conhecia os outros dois, mas eles indubitavelmente também eram reis demônio. Todos os 4 grandes reis demônio estavam presentes. Capítulo 163. Bem-vindos a todos, uma voz venerável anunciou. Era um ancião de alta posição entre os demônios. Vocês 6 representam a próxima geração de demônios, impecáveis em linhagem e força. Portanto, proponho uma série de lutas de treino antes da estreia formal de vocês, para promover o crescimento e a camaradagem. Então, este era o propósito da reunião. Até mesmo os 4 grandes reis demônio estavam presentes, indicando a importância deste evento. No entanto, Kaito sabia que a presença deles era principalmente um dissuasor contra a Brigada Caos e quaisquer esquemas potenciais do panteão nórdico. Esta competição era apenas um evento secundário. O vencedor terá a oportunidade de se juntar à luta contra a Brigada Caos? Sairaorg Bael perguntou, com sua voz ressoando. Sairaorg, sua coragem é louvável, mas isso é imprudente. Enviar aqueles que ainda estão em seus anos de formação para o campo de batalha é algo que tenho me esforçado para evitar. Espero pelo seu crescimento constante e seguro. Entendido. Com o rei demônio tendo falado, Sairaorg só pôde aquecer. Agora então que comecem os desafios, declarou Sirzestes com um sorriso sutil. Kaito não conseguia afastar a sensação de que o sorriso do rei demônio era direcionado a ele. Um pressentimento o invadiu. Sua premonição provou-se correta. Alguém deu um passo à frente imediatamente. Lúcifer Sama a respeito da espada sagrada presenteada pelos anjos, que foi concedida a um demônio. O destinatário está presente? De fato. Ele é um membro do séquito de minha irmã Rias. Com todo o respeito, Lúcifer Sama, e aos estimados reis demônio presentes, acredito que tal honra, um símbolo de amizade entre demônios e anjos, deveria ser confiada a um demônio jovem de classe alta como eu, declarou Zefirdor Glazialabolas, seu tom respeitoso, porém carregado de arrogância. Mesmo ele, o delinquente, não seria abertamente desrespeitoso diante dos 4 grandes reis demônio. Sirzestes sorriu levemente. Então, você deseja desafiar Rias? Precisamente. Meu cavaleiro é um demônio de classe alta. É inadequado que alguém que nem sequer tem um demônio de classe alta em seu séquito empunhe uma espada sagrada tão importante. Os olhos de Rias brilharam com raiva enquanto ela se levantava. Zefirdor, você tem muita audácia de visar o meu servo. Ela disparou, aceitando o desafio de frente. Muito bem, eu aceito. Atrás dela, os lábios de Kaito se estreitaram. Lá vamos nós de novo, pensou. Seu cunhado estava definitivamente se vingando dele. Não havia nada que pudesse fazer agora. Ele havia antecipado este cenário. Melhor acabar logo com isso. Kaito levantou-se calmamente, com os olhos de todos no salão voltando-se para ele. Ele desabotoou seu traje formal, tirou o paletó, afrouxou a gravata e com um lampejo apareceu no palco da arena, parecendo elegante em sua camisa social. Eu sou Kaito, cavaleiro de Rias Gremore. A espada sagrada de que você fala está bem aqui. Ele casualmente fincou as Kalon no centro da arena. Olhando para Zefirdor, Kaito ofereceu um sorriso calmo e tranquilo. Você está convidado a tentar pegá-la. Zefirdor bufou. Hermes, é com você.
Uma demonia materializou-se atrás dele com uma espada afiada na mão. Hermes, cavaleiro de Zefir-Dor-Sama. Não diga que não te dei uma chance. Pegue sua espada, Hermes falou friamente, seu tom transbordando desdém. A espada sagrada está em jogo. Não posso usá-la, Kaito respondeu com um leve sorriso. Ele tirou um palito de dente de prata do bolso, segurando-o delicadamente entre 2 dedos. Ele sorriu para Hermes. Vou usar isto. Suas palavras ecoaram pela vasta arena. As reações entre os demônios variaram. Muitos exibiam sorrisos divertidos. Um pouco de presunção não era mal visto entre os demônios, e a exibição de Kaito despertara o interesse deles. O rosto de Zefir-Dor escureceu. Embora aquela fosse uma batalha entre servos, refletia diretamente na reputação dos mestres. As ações de Kaito eram um insulto flagrante a ele. Como esperado, o rosto inicialmente atraente de Hermes contorceu-se em uma máscara de fúria. Ela olhou feio para Kaito, seus olhos ardendo com intenção assassina. Bastardo, você me humilha. Eu vou te matar pelo meu mestre. Ela rosnou. Ela avançou contra Kaito, sua forma um vulto. Com uma onda de poder demoníaco, Hermes apareceu diante de Kaito em um lampejo. Sua espada, brilhando em carmesim com energia demoníaca, desceu em direção à cabeça dele. Kaito permaneceu imperturbável. Ele deu um piparote no palito de dente que pegara da mesa do banquete. Sem sequer um lampejo de poder demoníaco, ele bloqueou sem esforço o golpe feroz de Hermes. Hermes ficou atônita. Uma onda de humilhação a invadiu enquanto ela atacava novamente, sua espada um borrão de movimento. Mas não importava como ela atacasse, Kaito parava cada golpe com uma única mão, mantendo a parte superior do corpo perfeitamente imóvel. Enquanto desviava os ataques dela, ele teve até o lazer de falar, não estou tentando humilhá-la. Apenas acredito que isto é o suficiente para derrotá-la. Hermes era uma mistura de choque e raiva. Ela não conseguia compreender o nível de poder de Kaito. Ele era como uma montanha imóvel, os ataques dela nada mais que uma brisa suave. A humilhação era insuportável. Não era a perspectiva da derrota que a enfurecia, mas o deboche silencioso. Em um momento ela estava olhando de cima para aquele demônio de classe baixa, no próximo ela estava sendo completamente superada sem que ele parecesse sequer tentar. Hermes perdeu o controle. Morra! 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 Ela gritou, o rosto contorcido, as veias saltando enquanto levava seu poder demoníaco ao limite. Os olhos negros de Kaito refletiam a imagem da mulher agora desequilibrada, sua expressão permanecendo calma. Enquanto Hermes desatava uma barragem furiosa de cortes demoníacos, Kaito ergueu a mão direita, o palito de dente de prata entre seus dedos brilhando subitamente com intensidade. Ele deu um peteleco. O palito transformou-se em um rastro prateado, movendo-se rápido demais para que Hermes reagisse. Ele perfurou o coração dela em um instante. Hermes congelou, um rastro prateado de energia demoníaca pairando no ar, deixando os espectadores perplexos. Vá em frente, é apenas um palito de dente atravessando o coração. Ela vai viver. Zefir-Dor, sua serva é fraca. Ela não consegue vencer nem quando alguém está pegando tão leve com ela. Alguém na multidão provocou, jogando lenha na fúria ardente de Zefir-Dor. Desista, ou sua serva morrerá, disse outro demônio com um sorriso frio. A magia daquele demônio já tomou controle do coração de Hermes. Sinta-se à vontade para deixar sua serva continuar se duvida disso. A observação do demônio era precisa. Com aquele único golpe condensado, Kaito havia canalizado uma quantidade significativa de poder demoníaco para o coração de Hermes. A linha prateada não era magia residual. Com sua habilidade domínio absoluto, ele não desperdiçaria magia daquela forma. Era um fio cuidadosamente trabalhado de poder demoníaco condensado, um condutor. E na outra extremidade daquele condutor, dentro do coração de Hermes, havia uma bomba relógio. Kaito manteve a mão firme, o fio prateado enrolado em seu dedo indicador. Um simples movimento seria tudo o que bastaria para detonar a magia dentro do coração de Hermes. Os movimentos de Hermes cessaram. A ameaça de morte iminente enviou um calafrio por sua espinha. Ela não conseguia acreditar que um único ataque de Kaito havia colocado sua vida nas mãos dele. Mas se ela se rendesse, seu mestre nunca perdoaria, seu destino poderia ser pior que a morte. Ela instintivamente deu um passo em direção a Kaito. A expressão de Kaito permaneceu impassível enquanto ele puxava levemente o fio prateado. Hermes sentiu uma dor aguda no peito. Ela olhou para Zefir-Dor, apenas para encontrar seu olhar gélido. Argue. Apesar do terror em seus olhos, Hermes avançou desesperadamente em direção a Kaito. Kaito não se moveu. Ele não detonou a magia dentro dela. Já chega. Uma voz calma ecoou pela arena. Uma pressão imensa desceu, suprimindo o poder demoníaco de Hermes. Sir Lúcifer olhou para Zefir-Dor, sua expressão neutra. Sua serva perdeu. Você deseja que ela continue este ataque inútil e arrisque a vida? O rosto de Zefir-Dor estava sombrio. Ele não teve escolha a não ser ceder. Ela perdeu, Lúcifer-sama. Kaito retirou o fio prateado, seu olhar fixo em Zefir-Dor. Pare de enviar seus servos para a morte. Se você tiver coragem, desça aqui você mesmo. Suas palavras calmas, porém incrivelmente arrogantes, ecoaram pela arena, fazendo todos os presentes ficarem tensos. Caramba, eu até que gosto da atitude desse garoto, um demônio de classe alta murmurou batendo na própria coxa. Eles sentiram uma emoção indireta, como se fossem eles que estivessem ali no palco. Sir fez uma careta interna. Esse garoto está com fogo nas entranhas hoje, pensou ele. Sua intenção assassina é palpável. O rosto de Zefir-Dor estava lívido. Ele olhou para Kaito com hostilidade indisfarçável.
Kaito sorriu levemente, chamando Zephyrdor com um movimento casual do dedo. Era uma provocação descarada. Ele normalmente não se incomodaria com tais exibições, mas hoje era diferente. Não apenas ele estava representando a honra de Rias, mas também tinha seus próprios motivos. Esses demônios achavam que ele era um alvo fácil? Agora que ele estava na arena, não planejava sair tão cedo. Ele iria derrotar cada um desses demônios jovens até a submissão, de uma vez por todas. Um demônio na multidão assobiou para o gesto de Kaito. Todos estavam aproveitando a humilhação de Zephyrdor. Zephyrdor era o herdeiro da casa de Glass e Alabolas. As outras famílias presentes estavam totalmente entretidas com o dilema dele. Rias, embora surpresa pela audácia de Kaito, o apoiava. Ela nunca recuava de uma briga, e não havia nada de errado em colocar alguém em seu devido lugar, especialmente no mundo dos demônios, onde a força reinava suprema. Zephyrdor fervia de raiva, mas não podia entrar na arena. O motivo era simples. Ele era um rei, enquanto Kaito era um servo. Se ele lutasse, tornaria-se motivo de piada antes mesmo de desferir um golpe. Um rei lutando contra um servo? Ele desonraria sua família inteira. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!